Boa tarde, 1h39. Não vai ter muita conversinha não, porque hoje nós começamos um pouco tarde, 1h39. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. Quero já dar o meu recado aqui. Para você que me assiste, vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a Associação de Moradores. Pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica ali bem próximo à sede da Polícia Federal. Perto do piloto aí, lá. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a Associação de Proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214 1000. Hiper Empreendimentos, há mais de 40 anos realizando sonhos. Muito bem, 1h41. Bom, eu vou pedir a sua participação, muito mais do que a sua audiência. Tem aí as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista e tem também o WhatsApp, que é o 99989-1042. Eu queria que você participasse do programa. Nós estamos aqui nos 2 primeiros blocos do programa de hoje. Uma participação importante, principalmente para você que é trabalhador e trabalhadora, certo? Por quê? Porque nós estamos aqui na presença do secretário-geral da Central de Trabalhadores, né? Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, que é o Ronaldo Leite. Só para que você possa estabelecer uma referência. A CTB é uma central semelhante à CUT. Aqui a CUT é grande, a famosa, grandona, Central Única dos Trabalhadores. Tem a CUT, tem a CTB, por exemplo. Só para que você entenda o tamanho e a proposta da CTB. E o Ronaldo é o secretário-geral. Então, é uma pessoa de decisão, está ali na direção dessa Central de Trabalhadores e Trabalhadoras. E eu preciso entender o que a CTB, Ronaldo, tem percebido. Eu queria que nós fizéssemos uma avaliação mais geral ali daqui da região norte, depois a gente vem para o Acre. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que nos assistem nesse momento. Bom, o que você me diz? Classe trabalhadora está passando por um momento estratégico na sua avaliação, e por quê? Em que esse momento é um momento tão importante assim que ele passa a ser estratégico no jogo? Então, nós passamos os últimos 4 anos de desmonte do Estado brasileiro, com muitas dificuldades. E nós pensamos que a extraordinária vitória do presidente Lula pode resgatar um momento de reconstrução do Estado brasileiro. Então, esse de fato é um momento estratégico para os trabalhadores e para o povo brasileiro, na medida em que nós podemos estar restabelecendo, né, um conjunto de debates, um conjunto de direitos que os trabalhadores perderam ao longo do último período. Você, quando fala que o Estado brasileiro foi desmontado, você entende que no período do ex-presidente Jair Bolsonaro, a classe trabalhadora se fez presente nas ruas como era necessário? Eu confesso que teve alguns momentos que eu senti muita ausência. Achei a atuação das centrais sindicais
é um pouco fragilizada. Você tem essa avaliação também? Como é que é a autocrítica nessa Sim, hora? nós tivemos e temos, né, muitas dificuldades, né, durante a reforma trabalhista do ex-presidente Michel Temer. Ele buscou atacar diretamente, né, a espinha dorsal do sindicalismo, atacou não só os direitos dos trabalhadores, como também o financiamento, né, do movimento sindical. Então, de fato, os sindicatos tiveram muita dificuldade de resistir a processos como a reforma da Previdência, a própria reforma trabalhista, que no final das contas retirou muitos direitos. Não, e vamos lembrar que a reforma trabalhista, ela veio com uma promessa de tornar o ambiente econômico mais dinâmico, com as empresas com capacidade até de contratar mais, não era esse a desculpa? O que nós tivemos como resposta foi um aumento do desemprego, não foi? Se eu bem me lembro. É verdade, havia uma promessa de gerar ao menos 6 milhões de empregos com a chamada reforma trabalhista. Chegou o momento, até um slogan do ex-presidente Bolsonaro, de que o trabalhador precisaria escolher entre emprego e direitos. Então, no final das contas, ele acabou retirando direitos, mas os empregos não surgiram. Ou seja, o pacote da reforma trabalhista apresentada, né, nem só não entregou a encomenda, como também acabou precarizando ainda mais as relações de trabalho. Aliás, você lembrou esse episódio que ele fala a respeito de ou você tem emprego ou tem direitos? É muito inflamado por lideranças religiosas, né? Uma lástima isso. Sim. Penso que o Bolsonaro acabou conseguindo expandir sua base de representação, muito também para esses setores religiosos, até descontentes de um processo anterior. Nós tivemos muita dificuldade, mas penso que agora, com este novo governo, é necessário ampliar um leque de alianças, inclusive com esses setores, com todos os atores da sociedade, inclusive com os atores, né, religiosos. Tem muita importância. Eu sempre falo que partido político e representação da classe trabalhadora são instrumentos que eles são maiores do que qualquer governo. Isso é um entendimento um pouco difícil de ser compreendido. Como é que a Central de Trabalhadores Brasileira, como é que está vendo a perspectiva com o governo Lula? Porque vai chegar momentos que a corda vai ficar tensa, como em qualquer governo, não é? Como é que vocês estão avaliando isso? Sim, o movimento sindical, e as centrais sindicais, elas são independentes de governo. Qualquer que seja qualquer eles. que seja, independente do governo, independente dos patrões. Até porque, se nós tivermos uma relação direta, você deixa sua independência de lado e acaba agindo como uma correia de transmissão de governos. No entanto, o que nós entendemos? Houveram um conjunto de compromissos, né, desse atual governo com os trabalhadores. E a perspectiva que nós temos agora é cobrar que esses compromissos, né, de restabelecimento de uma política industrial para o Brasil, de restabelecimento de um desenvolvimento nacional possa ser retomado. E caso, claro, né, o governo tenha suas dificuldades, vai ser necessário mobilização nas ruas. Então, por isso, a necessidade de independência do movimento sindical. Como é que o Norte está nesse cenário e como é que o Acre em especial? Sim, o presidente Lula assumiu uma série de compromissos e esses compromissos penso que se estabelecem não somente para o Norte, particularmente para o Norte, mas para todo o país, alguns compromissos em relação à política de valorização do salário mínimo e, mais do que nunca, né, nós temos tido uma categoria que é aquela que mais cresce no Brasil, são os trabalhadores por aplicativo. Né? Não só aqui na região Norte, como em todo o Brasil. É mesmo, é a que mais cresce no país. É a que mais cresce no Brasil, mas, no entanto, Itaã... Já como resultado da exclusão, né? Pois é, essa é a nossa preocupação. Assim, é uma categoria que cresce, no entanto, com precarização das relações de trabalho. Exatamente. Então, um dos compromissos assumidos pelo governo Lula é justamente a regulamentação do trabalho por aplicativo. Porque você não pode ter um trabalhador que não tenha direitos. A gente não é possível entender um país como o Brasil que, né, siga, né, precarizando o trabalho. Bom, mas eu queria entender assim, a tua vinda para cá, ela está obedecendo a qual lógica?
Sim, nós estamos De organização da classe trabalhadora, mas em que nível? Sim, sim, exatamente. Então, o Movimento Sindical Brasileiro está organizado, e a CTB também está organizado em todo o país. Nós temos mais de 1.400 sindicatos filiados à CTB em todo o país. 1.400 sindicatos? Exatamente. Nossa. E nós sabemos que, particularmente na região norte, não é fácil fazer sindicalismo na região amazônica. Então, é necessário com que a CTB, o conjunto das centrais, possa fazer um acompanhamento constante ao movimento sindical aqui, dialogando, incorporando as demandas do movimento sindical, dos trabalhadores e das trabalhadoras da região norte, para que a gente possa também trazer esses temas para o debate nacional. Então, essa é uma das debates da nossa visita aqui. Olha o que o Valdemir Fontes está colocando aqui. Ele está colocando um problema que longe está de ficar querendo fulanizar o debate, por exemplo, fazendo críticas específicas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não se trata disso. Ele diz aqui, com certeza o trabalhador brasileiro foi sucateado, né? Essa expressão, né? Ele está querendo falar a respeito da força de trabalho, que você utilizou uma expressão, qual é a expressão que você usa? Precarização das relações de trabalho, né? É um pouco isso que ele está querendo dizer aqui. Ele está falando que a força de trabalho foi sucateada na sua essência, sem reajuste de salário há quase 10 anos. Ele é um aposentado. E aí? Sim. Então, esse debate dos aposentados está diretamente relacionado ao debate que estamos iniciando nesse momento de restabelecer uma política de valorização do salário mínimo. São quase 40 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem com até um salário mínimo, e mais do que isso, o salário mínimo ele é um balizador para os demais níveis salariais da sociedade. Então, ao você estabelecer uma política de valorização, de retomada do poder de compra do salário mínimo, você está beneficiando não só a economia, como beneficiando o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. E nós passamos, assim, pelo menos no caso do salário mínimo, 4 anos, os últimos 4 anos, sem aumento do salário mínimo acima da inflação. O que aconteceu, a gente sempre faz o comentário que o índice da inflação, quando a gente vê lá no jornal, mas quando a gente vai no supermercado, vai ver a inflação dos alimentos, às vezes é o dobro da inflação. Sensação é essa mesmo, sim, né? Isso vai... você com o mesmo salário vai comprando cada vez menos. Isso sem falar no conjunto Ronaldo, dos aposentados. Eu vou fazer o intervalo agora. Eu queria que a gente voltasse. Eu vou pedir que você desse uma de professor, explicando para a gente um pouco, detalhando um pouco mais a respeito do que é essa ideia de valorização do salário mínimo, né? Que conjunto de medidas que vocês, na condição de central, estão discutindo nos ministérios lá em Brasília. Pode ser? Claro. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.